Olá, pessoal! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem vai estar assistindo agora nesse exato momento. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu espero que o som esteja ok. Tive que improvisar aqui um pouquinho. Já faz um tempo que eu ando sumida, mas hoje eu vim por um motivo muito especial. Além de estar aqui com vocês, eu tô recebendo hoje um grande cara, o Marcos Manaco. Ele vai estar aqui com a gente hoje, vai ser assim, uau, eu estou emocionada mesmo, de coração, porque ele ele tem algo muito especial, esse rapaz. E sabe aquela sensação de reencontrar um velho amigo? Então, é isso que eu sinto. E o Marcos, ele tem uma técnica, ele utiliza uma técnica, a técnica Manaki, é sobre ela que nós vamos falar hoje. Então é um prazer imenso tê-lo aqui. Ele já chegou, inclusive. Oi, Cláudia, boa noite, minha linda. Eu vou chamar o Marcos logo pra gente já ir começando e o pessoal vai entrando. Quem for chegando. Faz um tempinho que estou sumida, sei, mas são momentos, né, na vida da gente que a gente tem que saber o momento certo. Oh, meu Ai, querido! Deus, tudo bem? Deixa eu ajustar aqui que eu tava arrumando. Vamos ver uma forma que fica bom. E tá bom. É interessante Tá que dando para me ouvir direitinho? quando eu entro no Instagram na live, o meu fone para de funcionar. Não sei por quê. Eu estou com um sem fio também, mas o meu funciona direitinho. É, Pode ser, coisas pode ser estranhas alguma coisa da no seu vida, telefone, pode ser né? alguma coisa no seu telefone, né, que você não está autorizando. É, Pode então, ser não, isso. não sei, deve ser alguma configuração do Insta aqui quando eu entro na live, sei lá, eu não sei. Tá me E aí, minha querida, tudo bom? Eu estou sim em êxtase. Eu estava dizendo aqui para o pessoal que já faz um tempo já que eu estou sem fazer live. Eu estou naquele período do. Para quem conhece baralho, vai entender o que eu estou dizendo, o eremita. Eu estou meio na fase do eremita, então eu estou Eita. dentro da minha caverna. Tem um amigo meu que fala que eu fico dentro da caverna. Pronto, eu estou numa caverna, um período, por um período, mas estar aqui com você. Eu digo, não, não posso, que é isso, ter essa honra de te receber aqui comigo, Né? imagina. E Ah, a gente tá desde o final do ano passado, né, Dilma? Tentando é conseguir incrível, esse mas encaixe, né? Antes de mais nada, me desculpa, mil perdões, é que é muita correria, é muita coisa para fazer, são palestras, podcasts, atendimentos, né? Mas eu nunca esqueci do nosso encontro, do nosso combinado, né? lembrando, Então, Dilma, vira e mexe e vamos fala assim, fazer ó, de novo Dilminha, agora. vamos marcar, Dilminha, vamos fazer, vamos. Aí semana Por passada, isso que eu claro. não entendi. Por isso que eu te deixei bem à vontade, para Isso. quando você tivesse um tempinho na sua agenda. Eu compreendo perfeitamente. Exato. Aí semana passada eu dei uma olhada na minha agenda, tinha algumas brechas, eu falei, vou falar com a Dilma, ver se dá certo da gente marcar esse nosso encontro, né? Claro, claro que sim. Ó, para quem esperou séculos, cara, Séculos? esperar Conta melhor essa história, pode ir me falando aí tudo. Me fale tudo, não esconda essa aí nada, é Dilma. É, bastidores. Só que, como o Valdo da Conscienciologia, o Valdo Vieira é, dizia, tá. Fotex, fofoca Ó, deixa eu só extrafísica. ligar aqui o ventiladorzinho que já esquentou aqui o quarto. Peraí. Eu liguei aqui também daqui, porque eu tive que desligar um porque fazia muito barulho, aí eu liguei o outro, para que não esteja atrapalhando. Não, não dá. Eu não tô Então, ouvindo nada. pessoal, Ó, eu vou ligar aqui, você vê se faz muito barulho também. Se qualquer coisa, eu ligo um outro que é mais silencioso. Deixa eu ver. você já Aqui. ligou, não está Eu liguei ouvindo? agora.
Tranquilo, tá bom? tranquilo. Aí, E a Ilka, por favor, avisa o pessoal do grupo, tá? Que a gente iniciou a live, por favor, tá bom? gente está cortando. Peraí que eu vou tirar o fone, então. Só um momentinho. Vê se Não, melhorou agora. mas para mim não Alguém dá. falou De aqui que repente estava pode ser cortando. a conexão da pessoa. Pode Pode ser, ser. né? Uhum. Existe uma, Mas na uma dúvida, possibilidade eu tirei grande. o fone. Hum. Até porque tá bom assim o som? Tá bom, para mim tá bom. Ver o que, que o pessoal acompanha. Então tá. Eu tô acompanhando bem. Agora com Então tá ventinho, ótimo. estamos bem. Então tá. Então, pessoal, é o seguinte, para vocês que estão caindo aqui de paraquedas, que ainda não me conhecem, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Se quiserem sentir no coração, se inscrever, ficar com a gente acompanhando também o nosso trabalho, eu agradeço muito de coração. E eu tive a oportunidade, eu diria a honra mesmo, de reencontrar esse moço aqui. E engraçado que a gente tem uma coisa em comum. Eu não canto nada, tá? Mas a minha família, a minha mãe cantava muito, o meu irmão canta Ah, também. E assim, então a música tá para escondido, pra mim, desabrochar isso. eu não canto nada. Aí, mas nem no banheiro, que falou acabar a água. Então, assim, eu tive o prazer de. Eu conheci o Marcos através dessa técnica. Ele foi para um canal de uma amiga muito querida, Priscila, do Bosque Ah, Sagrado. Pri. E lá sim, e aí quando eu assisti a live que ele fez a prática ao vivo, eu entrei assim num estado meio alterado de consciência. Foi uma coisa, foi algo que para mim mexeu muito comigo. Foi algo assim, uma energia muito doce, muito acolhedora. Foi assim que eu me senti, acolhida. E aí eu convidei o Marcos, né? Enxerida toda, de deixa eu aproveitar logo. E aí ele aceitou o meu convite e hoje a gente está aqui. Marcos, seja super Gratidão. bem-vindo. Eu gostaria que você falasse para o pessoal assim, como é que começou essa história tua? Ah, fala um pouquinho também da música, gente. A voz do Marcos, eu sou suspeita de falar, porque eu sou fã. Eu estava maratonando o canal dele, Ah, assistindo os vídeos. é? Então, assim, a música foi algo que me chamou muita atenção, né? O chakra laríngeo, quando ele trabalha, Verdade. quando é bem Uhum. trabalhado, ele prende muito a minha atenção. Então, Marcos, fala pra gente que técnica é essa? Como é que começou tudo isso? Fala um pouquinho aí pra gente. Então, a história é um pouco longa, né? Mas não tem como estar desconectando uma coisa da outra, né? A música ela super conecta com a técnica e vice-versa, né? Teve toda uma preparação de tudo que eu passei na minha vida para chegar nesse ponto, né? De estar nascendo a técnica Manaki, né? E ó a Tati Pagunguinha aparecendo aí, a A Tati. Tati, sim, Tati é linda. incrível, ó. Eu Minha assisti uma aula irmãzinha, dela da meditação Rachua lá sim, no Wagner Borges, quarta-feira. no Parabéns, Tati. IPC. Ah, Uhum. nossa, a Tati é incrível. A Tati é uma. A Tati é a Tati é Tati. Quando eu crescer, eu quero ser igual Tati, a ela. Tati, né? Então, e assim, eu venho de uma família de músicos, né? Cantores. Meu avô era cantor, meu pai é cantor, eu e a minha irmã somos cantores, né? E sempre cantando desde criança, né? Seguindo essa tradição familiar, né? E é uma coisa que eu sempre, eu nunca me senti muito confortável e eu nunca quis estar esse lugar de exposição, né? Nos palcos, né? Chamando atenção, é aquela coisa de artista, né? Por mais que não tem como dizer eu sou um artista, mas eu nunca busquei isso, né? De estar me aparecendo, coisa do tipo, né? Sempre, na verdade, eu sempre evitei bastante, né? Mas como eu venho de uma família de músicos e a música, né, tá no meu gene e sempre foi algo muito nato, né? Eu praticamente comecei a cantar antes até de falar, né? Eu não sabia falar, mas eu já sabia cantar. E eu já cantava muito afinado, né?
Então imagina, né? Você vendo o seu filho, o seu neto ali cantando afinado, você quer mostrar para Deus e o mundo, né? Aí meu pai Claro. me colocava para cantar, era encontros de família, era encontros de amigos, era tudo que você pode imaginar e começou a me colocar também para participar dos concursos de música japonesa, que é muito tradicional aqui no Brasil, né? Para quem não sabe, o Brasil ele tem a segunda maior colônia de japoneses fora o Japão, né? Então, tem bastante japonês aqui. E em São Paulo tem várias associações, né? Tem praticamente uma associação em cada bairro da colônia japonesa, né? E tem uma coisa muito forte da colônia japonesa que é cantar, que é o famoso karaokê, né? O karaokê nasceu com os japoneses, né? Então, eu canto desde criança, né? E nessas associações, praticamente todo final de semana tem um concurso de música japonesa, normalmente de domingo, né? E tem várias categorias. Tem a categoria infantil, adolescente, adulto, veterano, assim por diante. E eu comecei cantando na primeira categoria das criancinhas e tudo mais. E assim, e aí, indo sempre cantar, sempre estando no palco, né? Não muito confortável, né? Ia mais porque meu pai me colocava lá, né? A minha irmã não, já era diferente, minha irmã já gostava, minha irmã já era aparecida, ela sempre gostou dos palcos, né? É, comigo foi um pouquinho diferente. E desde então, cantando desde criança e tudo mais, né? Até que no colégio descobriram que eu cantava só na quinta série, pra você ter uma ideia, né? Então, quanto tempo que eu já cantava e não falava nada, ficava na minha, Eu não né? falava. E me descobriram numa aula de ensino religioso, que tinha as músicas lá da igreja e tudo mais. Aí a professora ouviu lá algo muito diferente no meio da criançada, né? Ela, ela parou todo mundo e queria saber de onde que via aquela voz diferenciada, né? E eu tentando fazer de tudo para me esconder, até que ela começou a fazer o filtro, né? Ela mandou cantar cada fileira de uma vez, parava, vai, para, e depois ela foi indo até chegar na fileira que eu tava, ela falou, tá nessa fileira. Aí ela começou a ir carteira por carteira perguntando, pedindo para cada criança cantar, até ela chegou na minha carteira, ela falou, é você. Então, a partir do momento que ela falou, é você, eu cantava em tudo que você pode imaginar de eventos do colégio, né? Então era Dia das Mães, era Páscoa, Dia da Hóstia, Dia da Bíblia, Dia do Padre, Dia do tudo que você imagina, chama o Marcos, põe ele lá para cantar. Então, sempre foram situações que sempre me colocavam para cantar, né? Estando à frente de pessoas cantando. Eu lembro que também desde criança, quando eu cantava nesses eventos da escola, as mães dos alunos se emocionavam muito, elas choravam muito comigo cantando, né? E, e assim foi indo minha vida, né? E em paralelo, né? Eu sou mestiço, tá? Então meu pai é japonês, né? Ele é filho de japonês e minha mãe, ela tem uma mistura de italiano com portugueses, né? Então tem uma mistura aí. E nessa mistura de Sabe que raça. eu morei na Itália, né? Ah, Morei na morou? Itália 10 anos. Olha! 10 anos. Que chique, velho! Eu tenho, Sim. eu tenho, Depois fui para a Alemanha. eu Uhum. tenho acredita que eu tenho como é que fala? Eu tenho, Cidade eu tenho Nansa. o visto italiano, acredita? Cidade Nansa. Eu tenho a A cidadania. cidadania ou o Cidadania. primeiro mês? Eu tenho cidadania italiana. Eu não tenho japonesa, mas tenho italiana. Olha só. Eu sou mais italiano que japonês. E, e no meio de toda essa mistura, né, também, obviamente, teve a mistura de religiões também, né? Então, tinha o catolicismo muito forte, tanto que eu estudei numa escola católica, né, uma escola particular de freiras, né? Mas tinha a parte do budismo, que é a parte do meu pai, né? Tinha a parte da minha mãe também, da minha avó, que a minha avó ela era médium, né? Ela era uma médium muito forte, uma médium inconsciente, né? Que ela recebia, ela incorporava, passava várias informações, né? E quando saía não lembrava
de nada, né? Tipo, por exemplo, também pedia café e cigarro e odiava as duas coisas, né? Então você vê que, de fato, era uma outra energia que estava atuando ali, né? E nessas misturas, para mim, sempre tudo estava bem, tudo estava ressoava, tudo era ok, né? Não tinha nada que era mais, ah, não, isso aqui é mais importante que outro, né? Tudo sempre fez muito sentido. E a minha avó, essa minha avó, mãe da minha mãe, ela gostava muito da Seishonoye, né? Então tinha mais esse aspecto, né? Dessa religião também, né? Que é a Seishonoye. Então, muito bacana, né? Estudei, acompanhando sempre muitas coisas em paralelo, né? E quando eu ia num centro espírita ou num terreiro de umbanda, que para mim era comum, né? Eu gostava, fazia bem. Eu ia passar por receber algum passe, né? Fazer alguma consulta. Os médios ou as entidades, né? Falavam, ó, você tem um dom de cura, você é um curador, né? Mas assim, quem está nesse meio, né, da espiritualidade, seja lá no kardecismo, seja lá da Umbanda, né, sabem que todos nós somos médiums, né? Então é comum, cada um, né, tá ressoando com algum aspecto, né? Seja de cura, seja de psicografia, seja de psicofonia, seja Ou seja, de... de quase tudo junto também. E tem tudo, Quase todo. né? Exatamente. E para mim, normal, legal, e vida que segue, né? E eu sempre cantando e fazendo minhas coisas e tudo mais. E chegou um momento da minha vida, né, que, assim, olha só, quando eu era criança, eu fui colocado já desde criança nos palcos, eu não querendo, né. Aí na escola, eu ia colocar, era colocado nos palcos também da escola, ou nas missas e tudo mais, também meio que não querendo, né. E o ápice foi quando eu cheguei nos meus 18 para 19 anos, né? Tava acontecendo aquele boom dos anos 2000 do programa do Raul Gil, dos Calouros, né? Que era o programa Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Dança. Era um programa muito de maior audiência na época no Brasil, do sábado, né? E a minha irmã, ela acabou indo lá para participar, para cantar, né? Ela acabou encontrando o Raul Gil no shopping, e ele falou, você canta? Ela falou, eu canto. Então vamos, faz um teste lá para ver se dá para você participar. Ela fez, passou, deu tudo certo e ia lá. E ela sempre foi super desenrolada nessa parte e tudo, né? E a gente em casa assim, nossa, meu, o que você vai fazer lá no Raul Gil, meu? O pessoal canta pra caramba, uma galera fera, né? Não, vou lá, eu passei, vou participar. Tá bom, foi lá. E nesse caminhar dela no Raul Gil, quando chegou lá na quinta ou sexta participação dela, eu sempre acompanhando do lado da plateia, né? Aplaudindo, gritando e tudo mais. Ao término de uma dessas apresentações, sempre quando eu terminava, o Raul levava todo mundo lá para a churrascaria, lá, a famosa Prazeres da Carne, né? Que hoje não tem mais, virou outra churrascaria. E eu fui, a minha irmã me convidou, falou, Marcos, vamos lá comigo lá para você conhecer o pessoal, tudo, né? No Prazeres, tudo. Eu falei, legal, vamos. E no carro nós demos carona para uma das cantoras também, que era a Érica Rodrigues na época. E ela, no Uma carro, morena, eu lembra? lembro dela. Achava ela linda. Sim, sim. Eu lembro. Então, canta ainda demais, né? E, Sim. e ela no carro falou, nossa, teu irmão tem cara de cantor, ele canta também, Melissa? Aí ela falou, não, ele canta, ele canta. Aí ela falou, canta uma música aí vocês, pra gente ouvir. Então a minha irmã falou, inclusive nós cantamos em dupla, né? Ela falou, canta uma música então. Aí nós cantamos aquela música From This Moment, né? Da Shania Twain, né? No carro, ela gostou, amou, achou super lindo. E ela falou, nossa, o Raul precisa ouvir isso e tal, né? Legal, o Raul precisa ouvir isso, beleza, e vida que segue. Aí chegamos lá no jantar, mesa gigantesca com todo mundo. Aí chegou um momento, essa moça ela levanta do nosso lado e vai até o Raul Gil para falar que o irmão da Melissa cantava com ela em dupla, né? Que era muito lindo. E o Raul do outro lado da mesa gritou: Melissa, quero ouvir cantando você, seu irmão, tal. Aí levantamos na outra ponta, a churrascaria parou,
para ouvir a gente cantar, nós cantamos, e ele falou, semana que vem vocês estão no programa. E foi assim. Então, assim, aí do nada, eu caí no maior programa de audiência do Brasil, né? E assim foram por 20 e poucos programas até a gente ganhar o contrato, né, da Warner na época, distribuidora da Warner, né? E fazendo caravanas pelo Brasil inteiro e tudo mais. E, e mesmo assim, mesmo estando nesse patamar de estar no maior programa de audiência do Brasil, eu ainda também não estava muito confortável com essa situação, né? Não me subiu a cabeça, eu não fiquei me achando superstar, eu não me achei que eu era o blá, enfim, né? Mas depois vai Porque a fazer tudo. exposição é Sim, complicada, né, Marcos? A exposição, né, é exato, muito porque assim, complicada, nós, principalmente. nós tínhamos fã-clubes no Brasil inteiro, né? E eu recebia cartas de metro, cartas assim, uns rolos assim, você abria aí, nossa, e um monte de ursinho de pelúcia, um monte de coisa assim, sabe? Éramos, teoricamente, grandes artistas, mesmo sendo calouros ainda no programa, sabe? Então, e tinha pessoas que estavam até no programa que já estavam entrando nesse patamar de sou super artista e tudo mais. É complicado de lidar com isso, né? Então, assim seguimos. Aí depois que a gente gravou o CD e tal, começou a fazer, aí não deu muita sequência, assim como nós sabemos que vários programas de calouro, o final é assim, né? Enquanto você está lá no programa, é legal, bacana, e depois que ganha, meio que é difícil. São poucos. Manter. Alguns conseguem, né? Mas são poucos, de fato, que conseguem dar sequência, né? Mas assim, eu mantive na área da música sempre, e a minha irmã, ela acabou se afastando, né? Mas eu tinha sempre muita conexão com a minha irmã, né? Então, nós resolvemos abrir um negócio, nós abrimos um negócio junto, nós compramos uma franquia no shopping, né? Começou a dar super certo, essa franquia expandiu, nós tínhamos um quiosque, a gente foi para uma loja, estava dando super certo, só que aí chegou um certo momento que a marca desandou e acabou levando todos os seus franqueados junto com ela para o buraco, né? E nós fazemos parte desse pacote. Então, perdemos tudo, todo esse aspecto material, né? Todo o dinheiro que eu tinha estava investido nessa loja, né? Foi um investimento muito grande. E isso aconteceu no final de 2019, né? Graças a Deus, com todo o maquinário e tudo mais que a gente tinha, a gente conseguiu vender e acertar todas as nossas funcionárias, né? Nós tínhamos vários funcionários, umas 6 funcionárias na época, algo do tipo. Mas assim, saímos com uma mão na frente e outra atrás, né? Final de 2019. Aí 2020 veio a pandemia, parou o mundo, né? E, e eu sempre cantando, não tinha como cantar porque era aglomeração, né? Então foi a primeira coisa que parou, a última que voltou. Então não tinha recurso nenhum para estar sobrevivendo, né? E junto a disso veio eu já estava num processo de depressão, né? Aí teve uma separação, que a pessoa que estava comigo há 12 anos resolveu seguir a vida dela e, enfim, né? Vem tudo de E uma vez, né? Que é tudo. incrível quando você começa a baixar, né? Exato, exato, Sua vibração vai baixando, você começa a exato, atrair, né? Eventos exato. assim. Né? E assim, óbvio, ela teve os motivos dela, não tô me fazendo de vítima. A questão é que foi um Claro, acúmulo de acontecimentos, perfeito? claro. Graças a Deus eu pude voltar para casa dos meus pais, né, que me acolheram, estiveram comigo até eu me reestruturar, né? A partir desse momento eu comecei a voltar mais para a espiritualidade, a estudar mais, a estar mais, estudar mais física quântica, descobrir outras vertentes que existiam dentro da espiritualidade, não só aquilo que eu conhecia, mas outras coisas, né? E durante esse processo também, eu comecei a fazer várias. Eu descobri uma ONG, né, que chama SOS Irmãos Carentes. Tá? Para você ter uma noção, essa ONG
é de uma vizinha minha que morava no apartamento de cima do que eu morava. Uhum. Quando eu tava lá, eu sabia que ela tinha ONG, mas nunca tinha ido. Aí quando aconteceu tudo, eu fui buscar a ONG dela, que era a minha vizinha do apartamento de cima. Detalhe. Incrível, né? Aí eu fui conhecer a ONG, comecei a ajudar a fazer os lanches, porque financeiramente não tinha nada de nada, né? E começou a me ajudar muito nesse processo de depressão, porque aí a gente começa a ver, de fato, né, o que é a nossa... Quando a gente está na dor, a gente só enxerga a nossa dor, né? A nossa dor é a pior do mundo, nós somos os mais sofridos, o mundo é terrível com a gente, né? Mas a gente vê a situação real de outras pessoas que estão muito, muito, muito pior que nós, né? E Aí a muitas gente vezes compreende, né, o quanto temos apoio, né? isso. Temos, Nós, eu nós sempre somos penso extremamente assim que a gente abençoados, nunca né? Nós é, somos, sim, temos bênçãos diárias, milagres diários, né? sim. Que para a gente é tão natural que a gente não percebe que são coisas incríveis, né? E são O coisas fato de que para outras respirar, de pessoas, elas, acordar, abrir o exato. Então, olho, conseguir e para outras caminhar, pessoas seria enxergar. o sonho delas, ter um teto, ter uma casa, ter comida todo dia, ter água limpa, né? Poder se lavar, enfim. Mas é aquela coisa, né? O nosso ego ele só enxerga aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente perde, aquilo que os outros têm, a gente não tem. Esse é o fato, Uhum. né? Eu comecei a fazer esses movimentos, começou a me ajudar demais, né? E a partir daí também, aí eu lembrei, falei, nossa, eu posso estar ajudando as pessoas também numa parte energética. E eu lembrei lá atrás que falavam, Marcos, você tem uma coisa de cura, né? Se eu tenho essa facilidade com essa parte energética, eu vou começar a fazer, eu vou fazer uma iniciação em Reiki para começar a ajudar as pessoas, porque eu sabia que tinha vários centros espíritas ou de Umbanda que tinham o dia de terapia para ajudar, né? Terapia solidária, coisas do gênero. Uhum. Aí primeiramente eu fiz uma iniciação numa técnica que é baseada no Magnified Healing, né? Que é chamada técnica Koinin. E na sequência eu fiz a iniciação em Reiki, né? Eu fiz todos os níveis. E aí a partir desse momento, quando eu comecei a fazer as aplicações, começou a acontecer as coisas muito fora da normalidade do Reiki, do que se espera do Reiki, né? Então são pessoas se dobrando, pessoas tendo regressão, pessoas indo para a multidimensão, pessoas entrando até na força da ayahuasca, pessoas ativando o Kundalini, enfim, coisas Uhum. inimagináveis acontecendo, né? E uma coisa muito interessante é que eu não vejo e não ouço nada, né? Todo mundo acha muito estranho. Achei incrível tu falar Pois é, isso. pois é. Uhum, sim. E até hoje continua dessa mesma forma, né? É, E tudo acontece e o que me resta é crer. É crer, acreditar e ter fé, né? E é sobre isso, né? Então, a partir do momento que eu comecei a fazer aplicações e várias pessoas de vários lugares completamente diferentes, né, tendo essas experiências, eu falei, caramba, será que é um surto de loucura total ou de fato está acontecendo, né? Tá É, todo mundo doido. é. Ai. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito lógica, né? Para mim tinha que ter sempre uma explicação. Eu sou taurino, eu sou taurino com um ascendente em virgem, né? Então assim, muito terra, muito, né? E mas uma coisa muito muito importante para todo mundo, uma dica muito legal. Eu sou uma coisa que eu estou tendo que trabalhar outra completamente diferente. Então o que significa? O signo que você nasce é para você simplesmente trabalhar esses aspectos do seu signo, não simplesmente ter essas falhas como uma muleta, entende? Uhum. Então, por exemplo, eu sou taurino, eu sou teimoso. Não, eu tenho que trabalhar esse E aspecto da pronto. teimosia. É, Eu tenho que sim. buscar ser mais maleável, né? Não é fácil, mas eu estou buscando, né, diariamente, né? Então, que nem, o taurino, ele precisa muito da comprovação do A mais B, que vai dar C, né? E isso não acontece
Manaqui. Aí chega o trabalho e mostra que A mais B é igual a D. Exatamente. E aí você É, fica, é, como assim? não, no meu caso é A mais B igual a pi. Então, assim, então, É mais ou menos é, por aí. exato. Então, aí começou a acontecer muitas coisas, né? Muito, muito legal. E eu sempre trazendo de intuitivamente, né? Porque a intuição nada mais é também que uma espécie de mediunidade, certo? Porque Sim. intuição todos temos, né? Infelizmente, as pessoas não conseguem compreender isso, Isso, né? Porque quando você trabalha em você, que a intuição ela está muito aflorada, você consegue compreender muito mais fácil determinadas coisas, determinados eventos, determinados momentos da sua vida. E a intuição, ela sempre vai te dar o caminho certo, o caminho que é legal para você. Só que aí a gente nunca escuta, né? Acha que é coisa da cabeça, que a gente está inventando, ou não, isso é delírio. E aí exato. a gente perde muita oportunidade por isso. Eu estou seguindo muito minha intuição. Ela diz assim, e eu tô indo, não quero nem saber, passa por cima de pau e pedra, mas vou, Exato. entende? E tudo que eu fui trazendo na técnica, né? Porque a partir daí começou a nascer o Manaqui, e tanto que o nome Manaqui foi uma intuição muito forte que eu recebi, né? Então, tudo que eu ia colocando na técnica e que hoje formou-se a técnica, para quem tem essa clarividência, quem tem esses acessos bem fortes na espiritualidade, falam que assim, não, é exatamente isso, a técnica, né? Tudo que você está fazendo tá certo, é bem por aí, né? Então, assim, não é uma mistureba, uma bagunça na Não é. técnica, né? Então, tudo acaba fazendo sentido, todas as ferramentas que estão, todas as energias ressoam da forma que eu coloquei, né? E o Manaqui, meio que todo o tempo ele está se atualizando, né? Eu sempre acabo trazendo um aspecto diferente, né? Se você olhar nos podcasts, do primeiro que eu fui em fevereiro do ano passado, né? Que foi o primeiro, até agora, quanto que mudou, né? Vai mudando, vai mudando, vai mudando o tempo Sim, todo, né? Mas é isso, né? Então, é algo que de fato eu não sei se eu vou acessar ou enxergar algum momento da minha vida, né? Mas o importante é o trabalho que está sendo feito, né? As bênçãos que estão sendo recebidas, né? Tem, tem, tem um podcast que tem acho que está em 120 mil views do corte da aplicação, e desses 120 mil tem mais de 5 mil comentários de bênção e graças de pessoas recebendo, né? Seja cura de esporão, seja diminuição de cisto, seja de cura de PET, seja de herpes zoster. Eu já vi de pressão alta, já vi de diabetes, já vi de tudo que você pode imaginar, as pessoas falando, né? Mas, mas o aspecto da cura, né? Ele é muito complexo, né? Não é uma coisa assim que, então todo mundo vai assistir, vai acessar, vai receber, né? É não é. muito. As pessoas precisam entender que tem todo um porquê de alguns acessarem, outros não. É o momento de uns, outros não. Às vezes, que nem eu falo, muitas vezes a doença é a cura daquela pessoa, né? É difícil falar isso, né? Mas às vezes a doença ela vem para ensinar aquela pessoa, para transformar aquela pessoa. Eu, Então não faz o menor sentido eu, uma pessoa de fora vir simplesmente fazer pum pum, acabou e resolveu, e a pessoa não entendeu nada, não aprendeu nada, né? Então tem todos eu, esses aspectos. no meu trabalho, quando eu estava na Itália, eu trabalhava como cuidadora, né? Eu sou Uhum, técnica em enfermagem de formação e trabalhei como cuidadora durante os 10 anos que eu estive lá na uhum. Itália. E eu vi, assim, tipo, de 10 pacientes, 8, 9, a doença foi a cura deles, Então, entende? Eram pacientes terminais, né? Na maioria. Então, eles, quando terminava o processo, assim, aqui no físico, né? Eles uhum. respiravam, sabe? Aquela coisa assim, tipo assim, pronto, agora ok. E eu agradeço muito por ter
tido a oportunidade de estar ao lado deles, ajudando nesse momento, né? Então, sim, assim, é muito interessante a gente perceber que muitas vezes o adoecimento não é algo. Geralmente a gente pensa logo que é algo ruim, né? E não, e assim, se você não está pronto para aceitar a cura, ela não chega. sim, Ela pode até chegar, mas, sabe, você está aberto para isso. Então, a técnica, eu lembro da primeira vez que eu presenciei, né, quando você estava lá no podcast da Pri, eu lembro de ter visto, de ter conseguido visualizar a equipe extrafísica que estava sim, atuando no momento. sim, E foi algo assim que me deixou uau, sabe? Porque é muita amorosidade, como eu disse no início da live, né? Inclusive, pessoal, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Então, assim, eu estou falando isso para que as pessoas comecem a compreender que nem sempre uma técnica você vai ver algo, ou você pode até nem sentir, mas saiba que o efeito está sendo, tá sim, chegando, sim, entende? Mesmo aí você diga, mas eu não me curei, sim, mas em algum momento, em algum ponto, essa cura chegou, né? exato, exato. O fato de você acessar já, isso já é o princípio já. Sim, Nem todo mundo vai conseguir acessar a live com o Marcos, o trabalho do Marcos. Por quê? Porque não está naquela vibração, não está na mesma vibração. sim. Então fica complicado, sabe? Por isso que você está aberto, é muito bom, porque você consegue chegar a receber esses presentes, né? Como essa técnica, por Sim, uma exemplo. coisa muito Falando. importante é, assim, é que cada um está num processo, cada um está num momento, cada um está numa compreensão, né? Então, por exemplo, eu atendo pessoas do mundo todo, né? Então, eu atendo Japão, China, Alemanha, Estados Unidos, Noruega, Suécia, Itália já também. Então, às vezes essas pessoas que estão tão longe, elas recebem energia de uma forma tão forte, mas tão impactante, né? E às vezes eu estou fazendo uma palestra, a pessoa está na minha cara, ela não está sentindo, né? Então, assim, o que é isso, né? A questão é o quanto que a pessoa ela está preparada para entender, para receber, o quanto que ela está aberta para receber, o quanto que ela quer aceitar receber aquilo, né? O quanto ela não está, o subconsciente dela não está bloqueando, não está sabotando, são vários aspectos, né? E aquilo que eu falo, não é porque o seu corpo físico não recebeu, né, que você não teve as suas percepções do seu corpo físico que não aconteceu, né? Porque toda a parte energética, ela é trabalhada, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu costumo, que acontece muito, 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 porque as pessoas assistem o podcast, os meus podcasts que eu participo, e elas olham no chat e vê ali a galera colocando umas coisas tão incríveis, que as pessoas elas querem vivenciar aquilo também. Só que elas precisam entender que elas não são iguais, cada um é uma pessoa, né? Às vezes Ainda bem, a né? pessoa Todo mundo. já vem falar comigo assim, Marcos, eu quero acessar minha família galáctica. Não é isso. Não é sobre isso, né? O Manaki, antes de mais nada, é uma técnica que ele vem trazer aquilo que você precisa e não aquilo que você quer, né? Então, Uau. esse é o primeiro aspecto, né? Que ele ressoa muito com a ayahuasca. Que a ayahuasca também, ela traz o que você precisa, não o que você quer, né? Eu já tomei muita surra, muita peia da ayahuasca, né? Que é uma medicina que eu respeito demais, né? Mas é assim, toda vez que eu tomava, assim, estou preparado para levar borrachada, porque é sobre isso, né? Tem muitas pessoas que consagram chá, sempre vão ver os unicórnios e tudo colorido, e quando toma a surra, a pessoa não volta nunca mais, porque não gostou, mas é sobre isso, né? Você precisa lidar com as suas sombras, né? Entrar em contato com seus monstrinhos, né? Com Sim. as suas sombras. Então, Vocês vão dar de cara com um aspecto que nem sempre vai ser agradável de ver, porque geralmente a gente só quer trabalhar o lado mais agradável, então, mais complicado. e Por isso que muita gente foge do autoconhecimento, né? Porque exato. você dá de cara com esse seu lado que não é tão lindo. Não, E aí a pessoa faz, não, eu sou muito fofa, eu não posso é, ser.
Então, e assim, Eu sou muito então, fofa, eu então não quero, não existe admito. a evolução, a ascensão, você lidando com as suas dores, as suas sombras. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho, né? Então, aí a Deixa eu gente colocar aqui volta. só uma coisa Oi. aí. Ah, Aí a gente volta para não, em aquele. relação a isso aí, Fala. pode falar, fala, Não, vai. assim, aí a gente volta naquele aspecto de novo da doença, né? Porque Uhum. o que que acontece? A doença, a dor, a tristeza, o desgosto, eles são extremamente necessários. Eles vêm para ensinar, né? Só que o incômodo, todo mundo enxerga o incômodo como algo negativo e quer se livrar do incômodo e não entender o que está por trás do incômodo, o que está por trás da doença, o que está por trás daquela tristeza. Então, por quê? Porque é o que te incomoda, é o que vai fazer você se mexer, né? Se não acontecer Sim. nada e tá tudo lindo, tá gostoso, ninguém se mexe, né? Aquela coisa, zona de conforto, né? Então, todos nós, eu não tô me tirando disso, todos nós precisamos entender que a doença, a tristeza, o desgostoso está vindo com algo muito incrível, um ensinamento muito grande, né? Uhum. Então é sobre isso, né? Não fuja desses aspectos, não coloque na mão de um terceiro para resolver isso para você. Ninguém vai resolver, né? As pessoas me procuram e falam assim, Marcos, quantas sessões eu preciso para resolver não sei o quê? Eu falo, desculpa, não sou eu. Eu não vou resolver, né? Eu falo, eu vou te auxiliar para você chegar ao ponto de você resolver. Porque eu falo, o Manaki é uma técnica de autoconhecimento, autorresponsabilidade atingindo a autocura, né? Porque assim, eu não vou mexer, nunca vou mexer na ordem natural das coisas, né? Eu nunca vou impor a minha vontade, né? Então assim, existe Uhum. um planejamento do universo, do mundo espiritual, é tão anos-luz maior acima da nossa compreensão, que somos desse tamanho, né? Quantas coisas que acontecem na nossa vida que depois de 15, 20 anos aquilo faz sentido. Que a gente não tem a menor É que a gente capacidade vai de compreender, né, o assimilar naquele porquê. momento, né? Então estamos sempre engatinhando, estamos sempre é, engatinhando. Nós somos bebês nesse caminhar, né? Eu falo que eu estou no modo cochilo. Eu não despertei. Eu estou no modo cochilo. Porque, cara, para você chegar no despertar, tá muito longe. Quem fala, ah, eu despertei, ah, meu, despertou? Vai nessa, você despertou, né? Então, assim, antes de mais nada, ter muita humildade, saber que não sabemos de nada, né? Uhum. Saber que todo mundo tem muito a contribuir conosco, né? Você tem muitas coisas incríveis para trazer para a gente. É uma honra de estar podendo estar aqui contigo, né? Cada depoimento que você me manda no meu pessoal, eu adoro de ler, né? Eu acho muito incrível todos os acessos, todas as percepções que você traz, né? Então, assim, a gente só tem a somar um com os outros. Ninguém está acima de ninguém. Todo mundo está aqui para te ajudar, né? Então, por exemplo, eu tenho hoje um grupo no WhatsApp mó galera nossa, é uma luta. Eu fico o tempo todo, pessoal, vamos nos ajudar, vocês precisam, sabe? Né? Então, uma galera que fica lá só esperando, quando que o Marcos vai fazer uma aqui para eu receber? Não é sobre isso, né? Todo mundo tem que se ajudar. É É tipo, sobre isso. é tipo, vou tomar remédio para parar a dor de cabeça, mas nunca procuro saber o motivo Sim, daquela dor de cabeça, né? Mais ou menos sim, assim que sim. funciona. E uma coisa que você está falando aí, está me vindo aqui, é que assim, ó, ah, eu aprendi isso a duras penas. Eu, como boa sagitariana, quero tudo para Uhum, ontem, né? E assim, eu tive, teve uma experiência que eu vou contar aqui rapidinho, quando eu estava na Alemanha, que eu encontrei uma guru que se chama Ama. Eu sempre falo dela nas minhas uhum, lives. É a guru do abraço. E a Ama, ela me deu uma lição grande. Eu fui não sei quantos encontros para poder conseguir abraçá-la. Chegou ao ponto de eu chorar de raiva. Ela não quer me abraçar, eu não mereço o abraço. Ô, louco. Eu não mereço um abraço dela porque eu não sou, não mereço. E que me coloquei lá para baixo chorando. Passaram-se, acho
que passou mais ou menos um ano, aí no outro encontro eu consegui abraçá-la. Então, assim, aí ela foi e falou um monte de coisa para mim, tudo em sânscrito, e aí eu fiquei, né? Tipo, não entendi nada, beleza. Mas assim, o fato de você criar expectativas, só isso aí já barra um pouco da experiência, ou muito da experiência. Exato. Então, eu percebo quando vem uma técnica, principalmente como o Manaki, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui, vai sem nenhuma expectativa. Não gera expectativa antes. Vai aberto, que venha o que for melhor para o meu crescimento, o que for melhor para mim nesse momento, que venha, que eu receba, que eu esteja aberta para receber isso. Então, qualquer técnica, se você vai com muita expectativa, a expectativa gera velocidade. E é como se ela repelisse o que tem que chegar até você, né? Exato. Não sei o que é que você pensa assim, em relação a Não, isso. não, com certeza. E outra, é muito difícil, mas todos nós precisamos não nos comparar, né? Todo mundo se comparar, por que a fulana viu, por que a fulana foi para lá, eu não fui, por que não sei, a pessoa viu Ganesha, a pessoa conversou com Shiva e eu não, a pessoa andou em cima do dragão e eu não, sabe? Então assim, antes de mais nada. Pergunta, falar em dragão, tem uma pergunta. Sim, depois eu faço. Tem? E então assim, é aquilo que eu falo, né? E o mais importante de tudo, que a gente volta de novo naquele aspecto de sentir ou não sentir, né? Quantas pessoas que eu já atendi, que a pessoa foi para Nárnia, a pessoa acessou trocentas mil coisas, só que a pessoa ela não mexeu uma vírgula na vida dela. E continuou exatamente igual. E tantas outras que não acessaram nada, mas começaram a perceber outras coisas, mudaram as suas atitudes, coisas que não faziam mais sentido, outras coisas foram buscando, as coisas foram aparecendo, elas entendendo o sinal que o universo estava trazendo a partir da aplicação, mudaram a vida completamente. Então, assim, e aí? O que é melhor? Você ir para Nárnia e não acontecer nada, ou você entender de fato do que se trata e mudar a sua vida? Entende? Então, todo mundo precisa entender que existe uma coisa muito maior. Agora, tem gente que foi para Nárnia e mudou a vida e é sensacional. Mas não é sobre isso. Né? Então, mas não é sobre isso. O que acontece? Quando a pessoa ela recebe uma sessão de Manaki, é trabalhado todos os aspectos, obviamente, energéticos, harmonização de chakras e todos. É tirado várias coisas que estão. Coisas desnecessárias que ficam no campo, que é natural, né? Pode falar abertamente aqui nesse canal. Sim. Aqui tem abertura para isso. Mas é aberto um mundo de possibilidades que a escolha vai ser de quem? Vai ser da pessoa. Eu não posso escolher por ela, eu não posso fazer os movimentos por ela, eu não posso viver por ela. Então, assim, é aquilo que eu falo, né? O Manaki, ele vai exatamente até os 50%. Mas para você chegar no seu objetivo, são 100%. Ninguém vai até o objetivo andando até a metade. Então a pessoa precisa entender que ela precisa fazer os movimentos dela, ela tem a responsabilidade dela, porque a vida é dela, a transformação é dela, né? E uma coisa que eu trago, é que assim, eu falo muita coisa, eu trago muitas coisas que acaba meio que desanimando o pessoal. O que acontece? Nós estamos aqui para aprender, evoluir, vai vir uma outra coisa, e a gente vai aprender, vai evoluir, vai vir uma outra coisa, assim, é sem fim. Os desafios eles são eternos. Então você não pense que, tem uma coisa que, nossa, se eu resolvesse isso ia ser tão bom. Tá, você vai resolver isso, você está próximo pro próximo nível. Porque é sobre isso. A gente está sempre passando, sempre